Boa noite a todos. Como vão vocês? Estão entrando? Ai, que bom. Oi, tudo bem? Bem, vamos iniciar esse evento, que é o workshop do conflito à paz para mulheres nos relacionamentos. Eu idealizei isso porque muitas pessoas têm colocado para mim a necessidade de entender como que chega a paz. E muitas pessoas perguntam para mim isso, justamente por minha experiência de longos anos, e exatamente esse ano eu faço 30 anos de casada, como que foi isso, né? O que toda essa experiência me trouxe, mas não é só a experiência pessoal, que eu considero a mais importante, mas todo o conhecimento que eu já adquiri, que realmente me ajudou bastante. E eu estou aqui para repassar isso com todo carinho, disposição, e espero que todos estejam animados para isso. E vamos dar início, não vamos atrasar muito. Esse objetivo desse evento e dessa live que nós marcamos, que vocês se inscreveram, é para falar uma forma de desarmar os conflitos, expondo os 3 erros que sabotam. E como que a gente pode corrigir alguns desses erros, né? Que é lógico que num evento só, a gente não consegue falar todos os tipos de correções que a gente tem. Para isso, vocês podem me seguir no Instagram e podem me seguir aqui também no YouTube. Vai ser um prazer ter a companhia de vocês todos os dias. Bem, a gente tem que entender que o que é realmente, o que transforma o nosso relacionamento nesse sentido, né? Mas para isso a gente tem que entender o que realmente trava o relacionamento. Muitas são as falas internas, mentais, que nos faz achar que não é um caminho, que não há um caminho fácil, que não há um caminho possível. Fácil talvez não seja a palavra, mas possível. Mas também, olha, eu vou dizer para vocês que tem muita coisa que parece que é difícil, mas não é tão difícil assim. Bem, algumas frases eu trouxe aqui, né? Eu já tentei de tudo, mas não adianta nada. É assim que somos e não podemos mudar. Estou muito cansada para lidar com isso agora. Isso é uma boa desculpa, né? Porque que horas que vai lidar, né? A não ser agora. A gente só tem o agora para lidar em relação a qualquer tipo de desafio, problema. E não é o momento certo para falar sobre isso. Isso acontece. Isso tem 2 vertentes, pode ser no sentido bom e no sentido ruim. Pode ser no sentido de fuga, ou no sentido de realmente, no sentido bom, no sentido que seria o sentido de que às vezes você precisa dar um tempo, assim, só para dar uma calmadinha, para retomar. Eu não tenho tempo para pensar nisso, estou vivendo, vamos ver o que vai dar, né? Tenho medo de mudar e sair da minha zona de conforto. E zona de conforto, nem sempre o conforto é uma coisa que você está se sentindo bem, às vezes a zona de conforto é aquele que é conhecido e que às vezes nem está tão bem assim. Eu posso fazer isso mais tarde, agora não é prioridade para mim, não tenho apoio em casa, meu marido, namorado, parceiro, ou até na família, né? Eu já resolvo do meu jeito há anos, né? Então, se está tentando resolver há anos e não está conseguindo, não está resolvendo. Não acho que resolver problema de relacionamento precisaria de assistir aula. Isso acontece, né? Às vezes tem pessoas que acham que não vale a pena, mas muitas pessoas são ajudadas, tanto, isso é verdade, que existem milhares de vídeos que falam sobre ajuda, não só de casais, como outros problemas pessoais que a pessoa vai experimentar na vida, e no entanto, né, se não ajudasse, não iam ter tantos, né, e tanta audiência, né, para esses vídeos. Não acredito nos homens, isso é para as mulheres.
Todos são iguais e não querem enfrentar um relacionamento. Será? Será que todos são iguais mesmo? Todos os homens traem, é a natureza deles. É. Isso, infelizmente, é um pensamento recorrente que facilmente a gente é que se trai quando a gente pensa nisso. Mas existe sim um caminho. E eu sei que é bom demais para ser verdade, e é possível, porque muitas pessoas não acreditam que vão conseguir sozinhas, trilhar esse caminho. Na realidade, sozinha, ninguém consegue nada, porque nós não estamos sozinhos em nada. Tira isso da sua cabeça. Isso é uma ilusão de você achar que você está sozinho. Você não nasceu sozinho, você nasceu sozinho, mas você nasceu de uma mãe, então você não estava sozinho, você e sua mãe, no mínimo, né. Se não tivesse mais pessoas da família, um pai, os irmãos e outras pessoas também. Então, é possível sim, você construir um relacionamento de paz, conseguir aprender esse caminho. E eu vou aqui, conduzir, né, e contar um pouco de mim, para você entender até por que eu cheguei aqui. Hum. Como que foi isso? Bem, essa sou eu e meu marido, e a minha história com relacionamento é o seguinte: a gente, como eu disse, né, eu nasci em Belo Horizonte há 50 anos, 59 anos hoje, estou de mesma idade. Eu nasci de uma família normal, uma família comum e com muitos problemas, como a maior parte das famílias são. Eu passei por uma formação acadêmica, né, de eu sou formada em comunicação, marketing, gestão de pessoas e especialista em comportamento. Meu pai não queria ter filhos, e isso me abalou muito, né, essa rejeição desde cedo, a gente sempre sente que não é tão bem-vindo assim. E esses padrões, que a gente nasce com esses problemas, faz com que a gente ache que ninguém vai nos aceitar. Não só, eh, é uma marca que acontece na nossa infância e que a gente leva por toda a vida. Aí você fala assim: "Ah, mas leva por toda a vida, não tem como resolver isso?" Tem. É lógico que você não vai esquecer disso, porque é uma coisa que você viveu, mas você pode ressignificar isso, dar um significado diferente para isso e transformar isso num bom trabalho, num bom relacionamento e ser feliz, que é isso que importa, né. Não existe nada mais importante do que você buscar um equilíbrio. E a felicidade não são aqueles momentos efusivos. A felicidade é o equilíbrio. É quando você nota que você transita bem entre as situações da sua vida. Então, essa minha história é importante nesse sentido, como ilustração, porque eu sempre pensava: "Será que eu vou ser feliz?", quando eu era jovem, né. E depois eu casei, é uma pessoa ótima que eu estou até hoje, né, que eu tenho um amor por ele, mas é lógico que eu enfrentei dificuldades. É lógico que a minha personalidade entrou em choque com a dele. Nós temos muitas coisas diferentes. Aí você vai falar assim: "Ah, então é ruim ter coisas diferentes?" Não, é bom você não ser diferente demais da pessoa, porque diferente demais vai ficar impossível a convivência. Isso é notório, porque não tem jeito. Então, lógico, eu tive muitos relacionamentos ruins antes do meu marido, relacionamentos bons também, mas que não deram certo, senão eu estaria com outra pessoa. Mas quando eu casei, eu pensei: "Agora eu vou ser feliz". E eu não fui feliz, assim, de cara não. Eu achei que fosse. Por quê? Porque cada um vem com uma história de vida, e cada um vem com um hábito. E olha que eu já conheci ele há muitos anos.
Não foi assim um casamento assim de uma hora para outra. E a gente teve essa dificuldade. E muitos conflitos surgiram, e conflitos difíceis, porque a gente é conflito com o marido, é conflito às vezes com a família, é conflito com a gente mesmo, é conflito com a nossa própria família em relação ao nosso casamento. São muitas situações que nos deparamos quando estamos em conflito. E eu vou te contar que não foi fácil. Eu me deparei com situações que me derrubaram. Eu tive vontade de desistir. Eu me perguntava: será que nessa vida eu vim para ser feliz? Porque foram desafios muito pesados. Não vou dizer assim, não teve assim, um problema assim, extremo, não, mas foram problemas que me atingiram demais. Porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu não sabia o que fazer. E minha mãe era uma pessoa assim que, como exemplo, né, de mulher, ela era uma pessoa boa, mas ela era uma pessoa que ela dava muita desculpa, ela evitava muito conflito, ela tinha muito medo do meu pai, ela era uma pessoa assim, não vou falar assim o sentido total de submissa, porque ela tinha algumas independências assim que ela mesmo quis, ela trabalhava fora e tinha seus próprios caminhos. Mas vamos pensar, não é fácil você encontrar uma pessoa que também teve seus problemas da família dele. Mas naquela época eu não sabia, né? Não estou falando, tinha coisas que eu sabia sobre o problema da família dele, mas outras coisas não, eu não percebia isso, eu não sabia, eu não tinha consciência de que o que a pessoa traz da vida dela pode levar problemas para o relacionamento. A gente, quando a gente, até o momento que a gente não vive junto, a gente fica com muita ilusão, a gente quer muito ficar com aquela pessoa, tem muitas expectativas. E essas expectativas nem sempre vão ser supridas. A maior parte das vezes, elas vão ser desafios, vão ser desafiadas. E se a gente não tomar cuidado, vai virar decepção e você vai só colecionar decepção. E colecionar decepção não é uma coisa muito inteligente. Inteligente é você entender que a gente tem que saber administrar as expectativas. E eu não aprendia isso, eu não tinha aprendido isso. Então eu estudei, né, eu fiz meus cursos, e durante vários cursos também isso me ajudou, porque, eu estudei muito, a maior parte dos meus cursos teve muita psicologia. E eu, mesmo sem o curso da faculdade, a parte acadêmica, mesmo antes, uma coisa que desde criança minha mãe me mostrava e ela comprava cursos de psicologia, aliás, ela comprava livros de psicologia, revistas sobre técnicas sobre psicologia, e ela nem era psicóloga, mas ela gostava de psicologia, e eu pegava para ler esses livros, isso desde adolescência. Então, são muitos anos que eu estudei, eu refleti, eu experimentei na minha própria carne, e isso me trouxe até aqui. Agora, eu vou te falar, quando eu estava no meu relacionamento, voltando a ele, houve um momento crescente de problemas. E esse momento crescente de problemas, chegou um momento que teve a gota d'água, porque eu não estava aguentando mais. Eu fiquei assim, parecendo que eu estava sozinha. Porque por mais que você tenha família, amigos e tudo, ninguém entende o que a gente passa. É só a gente mesmo que a gente tem que aprender a entender. É lógico, os profissionais, né, da área de saúde, psíquica, né, e outros que também trabalham com isso, vão entender isso. Mas eu não entendia. E eu falei assim: "Não, eu não posso mais ficar assim". E eu me debrucei, aí eu falei assim: "Não, não dá mais". Eu fiquei assim num momento muito
angustiante, eu estava num banquinho, foi o momento que eu falei assim: "Não, eu tenho que parar com isso", porque eu estava sempre brigando, eu sempre estava cobrando, eu sempre estava, assim, desafiando o meu marido, e a gente acabava sempre brigando, era muito ruim. E ele não, ele também tinha lá os problemas dele, que ele também me desafiava. Eu também me sentia desafiada. Então, foi a gota d'água, eu estava num extremo estresse. E aí eu abracei, eu falei assim: "Não, eu tenho que ir além disso". E foi aí que eu estudei, resolvi estudar muito sobre, que surgiram algumas pessoas muito especiais na minha vida, que me ensinaram muito sobre filosofias orientais, além de eu galgar as cadeiras acadêmicas, né, que me ajudaram muito a ter esse suporte nas universidades, mas as universidades são, você está ali dentro de uma teoria, é muito bom, é muito bom, você tem muitos professores bons que passam as suas experiências, mas tem muita, se você, mesmo você vendo as experiências, ou você fazendo alguns estágios e mesmo depois trabalhando sobre isso, eu trabalhei também em empresas, né, com, treinamento de pessoas na área de gestão de pessoas e também a questão emocional, conflitos de liderança, conflitos de equipes, né. Então, eu dei vários treinamentos nesse sentido, e isso também me ajudou a aprender muito sobre o que que eu ia fazer para diminuir os meus conflitos. Não foi fácil, demorei anos, foi anos mesmo, mas eu fui, assim, persistente o tempo todo para conseguir chegar até aqui. Exatamente depois disso, eu senti que a minha missão era compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, todas as experiências que eu tive, e e muito mais, porque o aprendizado é um conjunto, as pessoas às vezes se arvoram, assim, de aprendizado teóricos, acadêmicos, tudo que tem seu valor, mas ele é vazio sem a experiência, sem colocar em prática, sem aquilo ter um sentido para a vida das pessoas. Ele só vai ocupar um espaço na prateleira de alguma universidade. Então, eu resolvi, né, que eu poderia ajudar algumas pessoas, foi justamente ajudando antes, né, dando esses treinamentos, e pessoas que começaram a me pedir individualmente, né, foi engraçado que eu estava em empresas e as pessoas começaram a pedir para que eu desse esse mesmo treinamento, esse mesmo adaptado para o relacionamento. Também para a família também, algumas famílias também me pediram, acabou que aconteceu isso também. E foi aí que cheguei até aqui. Vamos pensar, o que está acontecendo com os relacionamentos hoje? Vamos pensar assim, hábitos prejudiciais instalaram, críticas, falta de elogio, ou excesso de elogio também, tá? Eu não coloquei aqui, mas excesso de elogio também, traz outros tipos de prejuízos. Conversas evitadas, né, porque o excesso eu pensando aqui agora, o excesso pode fazer com que a pessoa acredite que não existe um problema, às vezes, para resolver. Não é que eu estou procurando, eu acho que tem que ter um problema, não. Mas muitas vezes a pessoa usa desse subterfúgio ou dessa estratégia para exatamente anular ou evitar uma situação. Então, a gente acha que, assim, uma briga é o pior. Não, são as pequenas atitudes repetidas é que vão minando a confiança e vai diminuindo o afeto, vai diminuindo aqueles momentos bons.
e a gente vai ficar mais concentrado, mais no problema do que na solução. Porque, em geral, a gente tem um mau hábito de reclamar à toa. Aí você vai falar assim: "Não, não é à toa, eu tenho esse problema, eu sei, é válido, seu problema é real. Mas eu estou falando à toa porque reclama além da conta e, às vezes, de uma forma inadequada, porque às vezes fica ali repetindo, 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 uma reclamação sem sentido. É sobre uma situação real, mas a reclamação vai perdendo sentido na medida que você vai repetindo. Ela vai virar só um esquenta-conflito. Você vai ficar esquentando o conflito. E conflitos são normais, mas não são normais a pessoa viver só no conflito. Isso não é normal. Só que o corpo e a mente têm uma capacidade tão grande de adaptar, que a gente adapta ao que é ruim. Começa a achar que não é tão ruim assim, né. Quem se identifica com isso? Então, 3 erros podem estar sabotando o seu relacionamento. Vamos a ele. Primeiro erro, super explicadora. Alguém sente alguma coisa assim? Você se vê em super explicadora? Até isso parece que é familiar, não é? Bem, esse erro eu já cometi demais, de super explicar o que está acontecendo. Às vezes algum problema que está acontecendo, às vezes nem sou eu que tenho uma responsabilidade em relação àquele problema, mas eu começo a explicar mais do que necessário. E por que que isso é um erro? Porque quando você foca em explicar muito, o que que acontece? Você vai o que que vai acontecer? Você vai ficar repetindo argumentos, na esperança de que o outro vai entender. Esses argumentos vão ficando martelando na cabeça do outro e acaba que, em vez de ser uma solução, isso vai acabar causando um conflito. E por que que isso, ser uma pessoa super explicadora, pode causar conflito? Porque a outra pessoa pode criar uma resistência, porque ela está vendo que você está insistindo em algumas argumentações que parecem favorecer só você. E ele não está se sentindo favorecido. O que que é que se deveria fazer quando acontece esse erro? Bem, a primeira coisa é você lembrar que, de se questionar se o que você está falando está ajudando, é para ajudar mais a você, é para ajudar ele, ou para ajudar o relacionamento. E será que isto vai trazer benefício? A argumentação que você está dando vai trazer benefício para você, para ele ou para vocês dois? Pode ter certeza que a maior parte das respostas vai ser para ajudar a si próprio, se você for muito sincera consigo mesmo. Eu custei a entender isso, custei, porque é contraintuitivo, não é uma coisa óbvia. Parece ser óbvio, mas não é. Porque exatamente porque você não está considerando o outro, é que você quer convencer o outro que a sua argumentação é melhor. Você pode estar certa, e muito provavelmente estará, mas pode estar certa com que intenção? Se você quer, está buscando um relacionamento bom, um relacionamento saudável e que cresça, porque relacionamento bom é aquele que cresce. Aí você vai falar assim: "Ah, mas a rotina todo dia", mas a rotina é que faz crescer. Mas um dia a gente vai falar sobre a rotina. Inclusive, depois eu vou falar sobre isso mais para frente.
Então, o comportamento que a gente tem é de tentar resolver, mas a gente não está resolvendo, né. Então, o que que a gente pode corrigir? Como que a gente pode corrigir isso, né? Primeira coisa, você tem que parar para pensar um pouquinho se aquilo que você fala sempre está surtindo efeito. Não está? Então, esquece. É isso mesmo, esquece. Pega essa mesma situação, o mesmo tema do que você está perguntando e conversando e argumentando, e vão fazer o seguinte: cria uma conexão com o seu parceiro. Primeiro entenda como que ele vê essa situação. Você não vai conseguir resolver se você não souber o que ele pensa. "Ah, mas ele não me ouve, ele não sei o quê, ele isso, ele aquilo". Aí depende de quem, de como que você vai chegar para ele. Você tem que chegar com clareza, você tem que chegar com uma postura madura, você tem que chegar para ele com disposição para ouvir. Porque a pessoa super explicadora, ela não está com disposição de ouvir, né. Então, piora então, aqui como a gente disse, é uma armadilha da lógica excessiva, né. Piora porque invalida a emoção, gera sobrecarga e impede a conexão. Você tem que primeiro criar uma conexão. "Ah, mas eu não estou com clima para criar conexão". Criar conexão, às vezes, nem sempre é carinho, não é nada disso. Às vezes a conexão é uma postura sua. "Ah, mas eu não consigo ter essa postura". Você pode falar comigo assim: "É, eu também não conseguia". Mas a gente pode aprender, isso é possível, né. É possível aprender tudo, porque se a gente não escolhe aprender, a gente vai acabar, vivendo em função só do que a vida for levar, e você perde completamente o protagonismo da sua própria vida, né. Isso eu acho que ninguém quer. Então como é que a gente vai consertar, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai a gente vai exatamente criar essa conexão, vai buscar entender, vai validar primeiro o que ele entende e vai abrir as portas, exatamente quando você faz isso, a pessoa abre a guarda para você falar o que você quer. Mas você não vai falar o que você quer do jeito que você falava antes, você vai falar o que você quer de uma nova forma, de uma forma mais direta, mais calma, mais tranquila, mais clara, né, e criando sempre a conexão. Sempre tendo uma razão que não é só para você, ou só para ele, é para os 2, né. A não ser que o assunto seja especificamente de um ou de outro. Então, a correção, como eu disse, né, ação, né, priorize a emoção, escute ativamente, valide o sentimento do outra pessoa, valide, seja concisa, né. Você pode dizer, assim: "Eu sinto X quando Y, porque Z", quer dizer, eu sinto que, você, não me dá atenção, porque os seus amigos ficam atrás de você o tempo todo. Pode ser isso, estou falando isso uma ideia aqui agora, mas pode ser qualquer coisa, né. Cria mais conexão, porque você vai perceber nele uma forma diferente de lidar com você. Por incrível que pareça, quando a gente age assim, ele começa a ver uma coisa diferente, ele às vezes muda a forma que ele está conosco. Porque a gente tem aquela vontade imensa, aquela tentação maravilhosa de querer mudar ele. Mas a gente não, o outro, a gente não consegue mudar. O outro tem que querer, a não ser que ele pense assim: "Ai, me ajuda a mudar, né, nisso. Ah, me ajuda, eu quero emagrecer. Ah, me ajuda, eu quero fazer ginástica. Ai, me ajuda, eu estou muito pessimista", né. Pode ser, ele pode pedir ajuda. Mas se não é uma pessoa que normalmente pede, né, você vai perceber que ele pode estar diferente, sem você ficar com aquela coisa de querer ajudar demais, né.
Segundo erro, pacificadora prematura. Essa daí também eu já errei, e não foi pouco, não. Foi demais. Por que foi demais? Eu aprendi muito com a minha mãe. Infelizmente, minha mãe, ela foi o que ela aprendeu na vida dela, mas eu entendo, né? A gente não pode achar que a pessoa, ninguém sabe, entra num relacionamento sabendo tudo, né? Somente antigamente as pessoas sabiam menos sobre isso. Hoje a gente tem muito acesso a muita informação. Mas o segundo erro é a pacificadora prematura. Agora, imagina, surge um conflito e a primeira coisa que você quer é falar assim, rapidamente, não, não, não foi nada, me desculpa, às vezes você nem tem culpa de nada. Aí você já pede desculpa, já assume responsabilidade que às vezes não é sua, ou fica escondendo alguma coisa, fica assim, completamente desnorteada e ao mesmo tempo você acha que evitar o problema você está resolvendo. Lógico que tem momentos que a gente pode evitar situações, né? Lógico, evitar é saudável, né? A gente precisa ter essa habilidade, mas é necessário desenvolver um discernimento para você saber o que evitar de uma forma que você está evitando não para fugir, não para não resolver, e sim para dar um tempo para você processar, mas com aquele espírito, aquela vontade de resolver. Porque sem resolver, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, precisa ter sempre solução para as coisas. Porque é assim que tudo evolui. O mundo evolui porque aparece uma dificuldade, alguém acha uma solução. Aparece outra, acha uma outra solução. Né? No mundo, nas coisas, você tem dificuldade de cozinhar, na época das cavernas, era no chão, no meio das pedras e tudo. Né? Você nem tinha vasilhas, né, panelas, alguma coisa assim, para poder cozinhar. Aí eles inventam alguma coisa que você pode colocar alguma coisa dentro e colocar no fogo. Né? E daí por diante. Quer dizer, isso é problema e solução. Mas no problema já encontra a solução. Essa que é o mistério óbvio das coisas. O problema já vem com a solução. A gente é que não quer reconhecer muitas vezes a solução. Tem soluções óbvias e tem soluções que são desafiadoras. As desafiadoras é a nossa oportunidade de crescer. Então, o problema da pacificadora é exatamente esse. Ela não quer solucionar, ela quer evitar. E você ficar com aquela síndrome de de esquivar, né? Você sai, o negócio passa aqui, você dá uma desviada, não vai trazer solução para você. Não vai buscar, não é uma forma de resolver o seu problema de forma que você não vai ter tanto contato com esse mesmo problema. Não vai resolver o problema como você gostaria. Então, a gente tem que agir de forma inteligente. Então, aqui está aqui, a falsa paz através da evitação. Imagina isso. Falsa paz da evitação. O comportamento de evitar confronto, de minimizar e ceder. Às vezes, é lógico, é por isso que tem que ter discernimento. É lógico que tem momentos que a gente cede, é lógico que tem hora que você tem que minimizar uma situação, mas não é uma constante. Entenda a diferença. Não é todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, você está sempre evitando. E se você está sempre evitando todos os momentos, uma hora isso acumula. E aí vem, porque piora. E acumula o ressentimento, você vai acumular problemas, você vai ter problema até de saúde, e retornam, invalida as necessidades, quer dizer, as suas necessidades começam a não ter importância e vai criar distância. E vai criar distância. Porque evitar problema não significa não ter.
Evitar problema, você está evitando de solucionar, de enfrentar. E enfrentar é engraçado, a primeira vez que você enfrenta é difícil. Mas quando você enfrenta a segunda vez já não fica tão difícil assim. E a terceira nem tanto. Para isso, a gente tem que ter um trabalho emocional para que a gente consiga aprender, inclusive, a enfrentar de uma forma pacífica. Você pode ser pacífica ao enfrentar. Não precisa. Enfrentar não é brigar. Enfrentar é muitas vezes resolver, né? E às vezes você está perdendo a oportunidade, perdendo tempo, não resolve. Por quê? Né? E é bobagem isso. Então, qual que é a correção que a gente pode fazer? Eu já comecei a falar sobre a correção, né? A gente tem que reconhecer que a gente está evitando, que a gente está fugindo, né? Saindo pela tangente. Reconheça a importância que você precisa, às vezes, parar um pouquinho, respirar, adiar um pouquinho estrategicamente de resolver e, com hora, retomar o assunto. Existe a técnica do time out, que exatamente é isso. Você dá um tempo, mas não é dar tempo do relacionamento. É dar um tempinho estratégico, mas você fala com a pessoa, fala assim, olha, eu agora não estou bem para resolver isso, eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso colocar minha cabeça no lugar. Você vai e respira, mas sem ficar ruminando, volta para abrir a conversa. Ouça também o que o outro está para falar, porque muitas vezes você pode surpreender. Às vezes o que você achava que era problema não tinha. Porque muitas das vezes a maior parte dos problemas estão só na nossa cabeça. É igual medo. A maior parte dos nossos medos não se realizam. Por quê? Porque só existe dentro da gente. E a gente fica ali alimentando, alimentando, alimentando. Para quê? Para sofrer. Porque não tem outra utilidade. Né? Agora, falar que você não vai ficar sem medo para o resto da vida, sem medo nenhum, não. Medo tem uma função na vida da gente no sentido de prevenir algumas coisas, mas no sentido de sobrevivência. Mas ficar cultivando medo, você vai virar escrava dele, né? E não é isso que a gente quer. E a terceiro e último erro que a gente pode falar agora, e o terceiro erro é a consertadora de sentimentos. Pois é, parece que, vou consertar os sentimentos, vai resolver o problema, a gente vai ficar em paz, vai dar tudo certo, a gente vai ficar feliz para sempre. Consertador de sentimentos é o seguinte: a pessoa, o seu parceiro está com raiva, está chateado, está nervoso, está com estresse, está com sentimento negativo, está falando só coisa ruim. Aí você vem assim com aquela solução mágica. Eu já sei como resolver isso. Você vai resolver isso assim, assim, assado, sendo que ele nem solicitou, ele às vezes está só desabafando, e às vezes isso pode trazer um conflito. Por quê? Porque ele não está, às vezes, querendo uma solução, naquele momento. Às vezes ele está querendo um apoio, ele está querendo ser ouvido, ele está querendo que alguém fale assim, senta aqui, me explica isso, com calma. Alguém faz isso? Pois é. Ou então você espera um momento, mas é para esperar o momento, não é para adiar para o resto da vida, para falar com a pessoa. Por quê? Por que que quando você por que que quando você dá uma solução que não foi solicitada, mas como se você fosse dona da verdade, e que você quer, e você já vira para ele e fala assim: "Não, você só fica com raiva, não, você tem que ficar bem, você tem que ficar", não adianta você falar isso. Ele sabe que tem que ficar bem, você sabe que tem que ficar bem, todo mundo sabe. Mas adianta você falar isso naquele momento? Não, não vai adiantar. O que que vai adiantar? Exatamente o que eu falei antes. É você, exatamente, parar, criar a conexão. É, o segredo de criar a conexão é você parar um pouquinho para pensar e ouvir um pouquinho o que ele tem para dizer, para você entender o que que você tem que falar. Você pode dar solução para ele? Pode. Mas pergunta, fala assim: "Olha, você quer que eu te ajude? Você quer que eu pense junto com você? O que que a gente pode fazer sobre isso?" Pensar junto.
Vamos pensar junto. Porque nem sempre a minha solução é melhor que o meu marido. Mas se eu chego para ele e penso junto com ele, o que vai acontecer? Vai ser uma coisa conjunta, vai ser um trabalho de equipe. Vocês 2 vão chegar num ponto comum. Gente, se você decidiu viver com alguém, você tem que resolver os problemas comuns, junto. Não é eu resolvo meu problema e ele resolve dele. Lógico, você tem seus próprios problemas, que são seus, que não tem como nem ele às vezes te ajudar. E às vezes ninguém, porque às vezes só você que tem que resolver. E tem problemas dele, né? O que a gente pode fazer, às vezes a pessoa não pode ajudar, mas pode apoiar, né? Então, por que que isso piora? Porque invalida o sentimento da pessoa, vai gerar irritação, você vai gerar resistência, ele não vai querer ouvir você ou vai considerar o que você está falando da forma que você gostaria. Porque às vezes você pode falar a mesma coisa num outro momento, de outra forma, e é isso que eu te falei, que resolver junto. Resolver junto é o canal para resolver. É mesmo. Resolver junto é bom, muito melhor. E para isso, a gente precisa fazer exercício para isso. Exercícios diários, exercícios frequentes, para você chegar nesse ponto de conseguir fazer isso. Porque não conseguir fazer isso, você não vai conseguir relacionar com ninguém. Né? A não ser que o outro também, né, é muito pacífico, né, como dizem em um bundão, mas ninguém quer uma pessoa assim, né? A não ser que a pessoa seja dominadora, né, controladora, manipuladora. Aí é outra história. Não vem ao caso agora. Bem, então, como eu disse, ouço para conectar, não para resolver. Entenda o que é o problema, né? Entende por que que isso está acontecendo. Entende o que que ele está pensando, porque às vezes o que é certo para você pode ser errado para ele. O que é errado para ele pode ser certo para você. Por quê? Por que isso? Ai, como assim? Certo, errado, errado. Não. Às vezes, o que ele aprendeu dentro do núcleo familiar dele, junto com os amigos, com a vida dele, criou-se todo uma história na cabeça dele de que é o certo e que pode ser um certo diferente do seu certo. E pode ter um errado diferente do seu errado. Aí eu falei assim, então assim não, você pode falar assim, não, assim não vai dar certo nunca. Não, não é isso. Pode dar certo sim. Pode dar certo, sabe por quê? Porque você é uma mulher inteligente, você quer melhorar, porque senão você não estaria aqui me assistindo, e quer entender como fazer isso, né? Porque saber fazer isso não é difícil, é simples. Mas, infelizmente, às vezes a simplicidade não é percebida, justamente por ser simples. E a simplicidade, às vezes, não é aceita, porque a gente cria um hábito de complicar as coisas. Isso é com certeza. Eu não conheço, assim, ninguém que, em algum momento, quis mais complicado que resolver, né. Todo mundo tem seus momentos, né, que vai fazer isso. Bem, então, por que que é importante a gente construir um relacionamento poderoso, saudável? A gente ter um espaço seguro para crescer e ser vulnerável, sentir apoio. Aí você vai me perguntar: "Que que é essa história de ser vulnerável?". Mas eu não quero ser vulnerável, ele vai me pegar meu ponto fraco? Não, não é isso. Ser vulnerável é você se abrir de tal forma que crie confiança. Mas isso é uma outra história que a gente pode desenvolver esse assunto em outro momento. Mas é importante você saber que vulnerabilidade não é uma coisa negativa, não é o fato de você se abrir demais para a pessoa, é você abrir para a confiança do outro.
Não tem como você não confiar em alguém se a pessoa não tem uma certa transparência para você. E você também ser transparente para o outro saber que terreno que está pisando. E você também saber qual terreno que você está pisando. Isso faz parte do processo de confiança, a vulnerabilidade. Outra coisa, parceria real nos desafios e alegrias. Por que parceria real? Porque é o seguinte, tem pessoas que se unem para resolver eu quero estar com aquela pessoa porque eu tenho que resolver meu problema de estar com ela. Ela tem que me satisfazer, ela que tem que me agradar, ela que tem que me vangloriar, ela que tem que me servir. Aí o outro pensa a mesma coisa. Ah, eu tô com ela porque ela tem que me servir, ela tem que me satisfazer, ela tem que me vangloriar, ela tem que me valorizar e só serve se for assim. Só que isso não é a realidade. Basta você ver os seus pais. As pessoas criam uma ilusão de relacionamento, mas esquece de olhar para os pais. Esquece de olhar para as outras pessoas que já são casadas. E veem que não existe nenhum relacionamento que não tenha conflito. Aí você vai falar assim, mas você está falando que o conflito é bom? Não. O conflito existe um conflito num nível saudável que faz parte das adaptações. Mas que é um conflito que se você tiver capacidade ou adquirir a capacidade, né, exercitar essa capacidade, você pode resolver. Agora, basta você ter essa boa vontade para isso. Se não tiver, não resolve. É simples assim. Bem, e por fim, né, o desenvolvimento do relacionamento. Com tudo isso, você quer deixar um legado de amor e respeito. Principalmente se você tem filhos, né? Ou se vai ter filhos. Por quê? Porque os filhos copiam os pais. Copiam. Não tem jeito. Tem hora que, lógico, ele vai assumir a própria personalidade, ele vai assumir a própria vida e ele vai querer parar de copiar algumas coisas que não estão boas. Porque o pai não teve consciência para corrigir, mas você teve, né? Então, melhor para você, para quem corrige, né? E construir, gente, não tem coisa melhor do que o relacionamento ir numa crescente. E a coisa mais interessante é que quanto mais você se une de uma forma que você vai, aos poucos, se encaixando melhor, você se sente mais livre, mesmo estando com a mesma pessoa. É a coisa mais interessante. É só quem vive saberá. Quem não vive, não saberá. Porque isso é uma conquista. E para chegar nisso, não que seja difícil, mas vai exigir um esforço. Às vezes o esforço de aprender alguma coisa, o esforço de querer mudar alguma coisa em si, o esforço de querer se conhecer melhor, saber até onde, quais são os seus próprios limites. Quando você se conhece melhor, você vai entender melhor os limites dos outros, vai aprender a respeitar mais o limite do outro, vai entender mais o outro. E isso vai expandir, se você tiver filhos, isso vai refletir nos filhos positivamente. Seus filhos vão ter ótimos exemplos, né? E se já tiverem filhos grandes e tudo, vai ter ótimos exemplos também, porque exemplo de que vocês também estão querendo evoluir, né? Quer sempre evoluir. O processo da humanidade é evolução. Cada pessoa tem a sua contribuição. Porque se ninguém quiser evoluir, o que ia acontecer? Vamos supor que lá na época das cavernas, não quero evoluir, não. A gente já está até hoje na época das cavernas. Não é verdade? Então a gente vai querer evoluir em tudo. E no relacionamento não é diferente. Tá? Como eu posso ser essa pessoa? Você pode estar se perguntando isso. Como eu posso ser essa pessoa? Bem, eu poderia ter dado uma aula aqui muito maior, né? E mesmo assim, eu não ia dar todos os elementos e tudo que realmente pode ajudar a pessoa a trilhar uma vida mais
harmônica, mais saudável, mais feliz, mais livre, né? Livre, o que é ser livre? É por dentro, assim. Quando você é livre por dentro, você é livre por fora. Não tem como não ser, né? Você é livre. Você não se importa com algumas coisas que antes ficavam te incomodando. E para quem quer ir além, eu vou fazer um convite especial. E esse convite especial é o seguinte: estrutura interna da jornada que eu vou colocar para vocês. Existe uma jornada, existe, né? E o passo a passo, né? Tem as crenças que você vai ter que trabalhar, tem inteligência emocional, comunicação, paixão, parceria, né? É foco na mudança duradoura, que, né? Ninguém quer mudar e acabou. E daqui a pouco volta tudo ao mesmo jeito, né? Fica esse ciclo vicioso, melhora, piora, melhora, piora. A gente tem, mesmo a gente quando a gente tem umas piorazinhas, mas essas piorazinhas fazem parte, gente, não existe perfeição não. Mas existe o seu controle, o seu poder, isso existe, né? E esse poder só depende da sua escolha, da sua decisão. A decisão é tudo. Aí você fala assim: "Ah, mas eu não quero decidir agora não". Aí eu te conto uma coisa e te dou uma notícia. Quando você fala que não quer decidir agora não, você já está decidindo. Você está decidindo o quê? Ficar na mesma. É uma decisão. Então você está decidindo. Então, o que eu quero te apresentar? Eu quero te apresentar a jornada Decidere Academy, Mulher Fênix. Por que Mulher Fênix? Porque é saindo da Fênix, a Fênix saindo das cinzas. Aquela que nasce das cinzas e que voa alto. Por isso que eu usei Mulher Fênix. Você quer ser uma Fênix? Então, eu tenho uma jornada que tem 7 módulos com exercícios. E especialmente essa turma vai ter um acompanhamento. E para trabalhar a fundo as questões que travam o seu relacionamento. Oportunidade é rara, porque eu abri no ano passado, final do ano passado, e não abri mais. E eu não sei mais quando eu vou abrir, né? Porque eu tenho outros trabalhos, né? Então a gente e isso é uma dedicação minha que vai exigir de mim, né? Um tempo para as pessoas, né? Para a gente fazer um bom trabalho. Apesar de que eu vou explicar direito como é que é. Bem, o que resume essa jornada? São 7 módulos, tem a parte teórica, 7 módulos, né, que é a aula que deu o primeiro passo, a jornada começa aqui. Você, mulher especial, seu papel na paz. A arte de comunicação feminina para a paz. Resgatando a conexão perdida em meio aos conflitos. Ganhando batalhas do amor, resolvendo conflitos com inteligência para a paz. Porque tudo é inteligência, gente. Confiança e conflito, construindo a base para a paz. O amor na prática, cultivando um cotidiano de paz, né? E o amor em crescimento contínuo, a paz em evolução constante. Porque, como eu disse para vocês, não existe relacionamento bom que não tenha que evoluir. Vai ter um bônus especial. Esse bônus especial será exatamente uma hora de consulta agendada comigo, a ser agendada, que as pessoas que entrarem vão ter, tá? Mas eu vou dar isso, como é uma coisa que vai ocupar meu tempo, só para as 10 primeiras pessoas. Não posso dar mais do que para 10, ok? Outra coisa, quanto vale essa transformação? Você pode estar me perguntando isso. Quanto vale sentir a paz, conexão e segurança? O valor percebido, normalmente, é 3.000 a mais só para acompanhamento individual. Só para um acompanhamento individual é por volta de uns 3.000. Eu já devo ter gasto, assim, com mentorias, com faculdades, com livros, com análises, com consultoria que eu recebi, e com a minha própria experiência, né, tirando isso que não tem preço,
no mínimo mais de 50 mil reais, né? Então, é algo que eu estou oferecendo de uma forma muito, 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 muito mais acessível, que eu vou nessa turma especificamente. E a reflexão continua igual ou investir na mudança, né? Então você pensa, continuar igual e a reflexão continua. E a reflexão é continuar igual ou investir na mudança? Aí é o que eu quero oferecer para você. Hoje eu tenho uma oferta especial, investindo apenas 12 parcelas de 51 e 40. Muito barato. Você não vai encontrar nada desse preço, porque esse curso, quando eu me propus a fazer, ele teria que valer pelo menos R$ 1.497, no mínimo. Tá? Porque ele, além do curso em si, ele vai ter exercícios práticos. Vão ter trabalhos que você vai fazer um trabalho de reprogramação mental e ressignificação. Então, ele tem bastante valor, mas existe uma condição para essa turma. Essa já é uma condição para essa turma, mas existe uma para quem fizer amanhã, sem falta, mas é somente no dia 30. Uma condição muito especial que ainda vai ficar melhor ainda. Que essa condição vai ser 12 de 41,06 ou R$ 397 à vista. Gente, tá de graça. Você não vai encontrar. Quando você entrar, você vai ver que tá de graça mesmo. Porque você não vai encontrar algo com o conteúdo que eu tenho, que é diferente. Nesse preço, você não vai encontrar por aí. Você pode encontrar coisa mais barata, sim, mas não com o conteúdo que eu tenho. Vai encontrar, provavelmente. Né? Pode até te ajudar. Mas com o conteúdo que eu tenho, você não vai encontrar. Né? Com toda a experiência que eu tenho, que eu passei e que eu formatei para vocês, você não vai encontrar. Então, vai estar válido apenas a partir de agora até amanhã, à meia-noite, esse valor menor de 397, ou 12 vezes de 41,06. Depois, a partir do dia 31, voltará o preço para 12 parcelas de 51,40 ou R$ 497. Que mesmo assim está barato, porque o preço dele não é esse. Tá? Mas como essa vai ser a segunda turma, e eu tô recapitulando esse curso, e eu estou refazendo as aulas, então vai ser esse preço. Essas aulas serão dadas, já tem, quando você entrar na plataforma, já tem 10 aulas lá, e depois, a cada 10 dias, entra uma outra aula, entra outro módulo, até completar os 7 módulos, né? Então, vai ser mais ou menos umas 8 semanas, 8 a 9 semanas para completar todo o curso. E o curso ficará disponível por 1 ano. E o mais importante, a garantia. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias, que é um direito de todos, né? Que é uma garantia por lei. Você pode, de repente, decidir, não quero, tal. Ninguém vai questionar nada, você vai lá e automaticamente você vai pedir o cancelamento, a Hotmart cancela. Mas tem uma garantia condicional. Em 90 dias, você, mesmo realizando todas as práticas, e sentir que não progrediu, mas aí tem toda um condicional para isso. Todas as práticas, mas também você vai ter que usar o suporte, vai ter que fazer perguntas pelo menos uma vez por mês, para que a gente possa responder, né?
e mesmo assim você não sentir que houve nenhuma transformação, e outra coisa, também vai ter que, demonstrar que entendeu cada módulo, porque é uma garantia condicional, né. E se 90 dias você, mesmo realizando todas as práticas, sentir que não progrediu, aí a gente agenda uma consultoria. Se aí você vai fazer o que foi determinado, a gente vai fazer as correções necessárias. Se mesmo assim, no final, você achar que não, aí mais 90 dias, você achar que não conseguiu, mesmo praticando todos os dias, aí vão ter a quantidade de práticas que você vai fazer, você vai ter que fazer todas as práticas. Se você não conseguir com todas as práticas, fazendo realmente o módulo, todo o curso, e não conseguir, em 180 dias, aí eu te devolvo todo o dinheiro, seu risco é totalmente zero. Então, você não vai perder nada, né. Então, existe uma regra que você vai receber dessa garantia condicional, né, mas tem a garantia incondicional também. Meu compromisso é com a sua transformação. Eu não tenho compromisso em ficar ludibriando ninguém. Eu quero que pessoas se transformem. Porque para mim isso é um propósito, né. Eu não estou aqui para brincar. Eu estou aqui no dia do meu aniversário fazendo essa aula. Então agora é o momento de decisão. Você quer viver da mesma forma ou dar aquele passo e dar esse presente para você mesmo e escolher uma outra forma de viver? É um momento de decisão, né. Você quer transformar seu destino? Você quer realmente conquistar sua paz? Basta você escolher. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou mandar pelo WhatsApp para quem for solicitar por e-mail, o link também eu vou enviar, tá? Vocês vão receber por e-mail o link. E eu te aguardo lá, porque esse ano não pode passar. A gente já tem ainda mais meio ano aí para fechar o ano com chave de ouro e você viver feliz no seu relacionamento. Muito obrigada, boa noite. E se precisarem de tirar alguma dúvida, entre em contato comigo pelo meu Instagram, que é cinciapeixoto.oficial. Muito obrigada, boa noite e um beijo. Tchau.